A semana passada falamos que a família é esse locus, quer dizer, o meio específico onde o homem vai crescer, a pessoa humana vai crescer. E que o papel da família é de cuidar disso, de permitir isso. E nós nos lembramos que Bertrand Bonner, ele fala que a família é como um sistema, e que o microsistema, quer dizer, o primeiro lugar ecológico onde o ser humano vai crescer da melhor maneira possível é a família. Então, a partir disso, desse lugar, que é o lugar no sentido também de casa, já implica uma casa, uma família. A partir desse local, então, o homem vai se desenvolver. Vimos que o homem vai se desenvolver. Então, a primeira coisa que iniciamos a ver é o homem e o corpo dele. A família faz o corpo do homem. Quando eu falo corpo, a realidade corporal implica toda a parte, quer dizer, mais invisível, que é genética, e toda a parte visível, que é a parte dos traços, a parte, às vezes mesmo, de uma certa maneira de fazer as coisas, de entender as coisas, implica isso. Vou tomar aqui meus textos. Então, o corpo é... a palavra corpo significa, primeiro, um instrumento, uma realidade, uma coisa organizada, órgão. Essa parte organizada, que é o nosso corpo, não nasce assim, não sai de uma bananeira, como eu falo. Nós saímos de uma família. E, concretamente, temos o sangue, temos, às vezes, os olhos dos nossos pais. Temos a realidade corporal da nossa família, dos nossos pais. Essa realidade, às vezes, nos identifica, uma realidade que nos identifica fisicamente. Temos, por exemplo, família com pessoas pequenas, acontece isso. Tem outro com pessoas grandes, outras com pessoas mais um pouco fortes, outro com pessoas magras. Tudo isso pode manifestar essa parte ali de pertença à família do lado do corpo. E a família fabrica esse corpo, a família vai modelar esse corpo. Se você nasce, por exemplo, uma família esportiva, e que desde a infância todo mundo faz o esporte, seu corpo será modelado segundo esse aspecto particular da família. Então, além que a família tem toda a parte do genoma, toda a parte genética, que faça que as pessoas da mesma família tenham as mesmas realidades físicas, tem essa realidade, as realidades exteriores, que fazem que a família é como o lugar de nascimento do corpo, o lugar de desenvolvimento do corpo. E esse lugar de desenvolvimento, nós vamos ver que a família vai se preocupar do corpo dos seus membros. A mãe de família, o pai, os parentes vão precisar alimentar os corpos. Concretamente, vivemos isso na família. Vão precisar de cuidar do corpo, de curar os corpos quando está doente. E a família, ela é marcante no corpo de tal modo que, quando nós morremos, o corpo pertence à família. O corpo de ninguém, você não toma, quando você vai no hospital, por exemplo, se alguém morreu, é que você vai confundir o corpo, pode acontecer também, às vezes, essas coisas, justamente mostrando que não, o corpo pertence à família. E todo mundo sabe aquelas experiências limite das pessoas que morrem por acidente e que, às vezes, devem tomar o órgão deles para ajudar outras pessoas e tudo isso. Precisa, às vezes, que essa pessoa que já escreveu se de fazer isso, mas, às vezes, que a família dá um aviso nisso. Às vezes, a família dá um aviso. Às vezes, a pessoa, se não deixou algo de escrito sobre o assunto, pergunta à família: você querem que usamos os órgãos dele para
Isso é concreto. A família cuida desse corpo, a família, esse corpo pertence à família. E depois esse corpo vai ser enterrado, e você sabe, temos nos túmulos familiares, a cova familiar. A manifestação exterior da cova familiar mostra isso, que nós pertencemos à nossa família, mesmo do lado da nossa corporalidade. Nossa corporalidade não é só uma corporalidade exterior, a corporalidade nossa é habitada pelo o fato que a nossa família, que cuida dela, a nossa família, que vai permitir que ela existe. Então, a importância de o corpo na formação da família, na formação do corpo, no cuidado do corpo. Isso é a família e a pessoa física. A família é como criador, formadora da pessoa física. A pessoa física pertence à família. Isso é o papel próprio da família, sobre o corpo. O corpo pertence à família. A teologia do corpo, aquele que quer se interessar no assunto, João Paulo II, Papa, trabalhou muito isso. A questão da teologia do corpo. Pertencemos à nossa família pelo corpo. Tem um ator também, um escritor, que acho que ele é doutor em educação física. Ele fez uma tese sobre o corpo, a corporalidade. O nome dele é Adroaldo Gaia. Adroaldo Gaia, acho que é do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina. O corpo como instrumento, o corpo como realidade, o corpo como lugar de pertencimento à família. Órgão, do lado grego, se chama órgão. E, normalmente, o corpo é uma realidade habitada. O corpo é uma realidade habitada. E tudo que habita o nosso corpo, que deixa o corpo como um corpo vivo, é justamente o que faz que esse corpo não é só o meu, esse corpo é também da família. Temos a forma, olha, por exemplo, a questão de raça. O nosso corpo, o meu é só preto. Então, minha família é africana, minha família é do Camarões. E isto marca o meu corpo, pertence ao meu corpo do lado mesmo da raça. Pertence à minha família. Agora, a família é pessoa espiritual. Quer dizer, como a família vai desenvolver, para como permitir que se debruxa a pessoa espiritual. Estou falando aqui de pessoa espiritual no sentido, primeiro, do espiritual humano. A pessoa como capacidade, com a inteligência como capacidade de conhecer e a vontade como capacidade de amar e de ser amado. Então, a família forma nossa inteligência. A família vai cuidar da nossa inteligência. A família vai permitir que a nossa inteligência cresça, que nós crescemos do lado intelectual. Isso já desde a pequena infância é a aprendizagem da língua. Nós chamamos, às vezes, nossos pais, inicialmente, papá. Essas primeiras palavras, essa formação da nossa pessoa espiritual, a formação tem, uma vezes, uma linguagem particular de uma família, que só os membros da família se conhecem essa linguagem. A família marca essa capacidade intelectual. Interessante, às vezes, que tem família onde os filhos todos são professores. Interessante. Ou, às vezes,
todo mundo vai fazer o trabalho do pai. O pai era médico, o avô era médico, o pai é médico, o neto médico. Significa algo assim. Bom, hoje em dia, é verdade que tem muitas coisas já que se mudam, mas antigamente o trabalho como emprego, às vezes, era familiar. E isso vem do lado justamente daquela parte espiritual. A pessoa espiritual refere-se a capacidades espirituais, da inteligência e vontade, ou seja, a capacidade de conhecimento e da afetividade. Essas últimas são o que especificamente caracteriza o homem, como eu falei já. Então, o desenvolvimento da pessoa espiritual no âmbito familiar passa pela educação. A primeira maneira que a família vai cuidar ou vai permitir que a pessoa espiritual se faça, se realiza, é educando a pessoa. E pela formação, educação e formação. O papel dessa educação não é, primeiro, a preparação para o mercado de trabalho, porque às vezes nós achamos isso, eu vou me educar para ser isso, não forçamente. A tarefa da educação consiste em desenvolver o ser humano em todas as potencialidades, a partir da ordem do conhecimento predominante na sociedade. Esse é o papel da educação. Quer dizer, educação é para formar a pessoa em todas as suas dimensões, e primeiramente a dimensão espiritual, ajudar a inteligência a desbrochar. É por isso que nossos pais nos colocam nas escolas antes mesmo de querer ir na escola. Antes de escolher, já foi na escola. Mesmo se você gosta ou não gosta, ele vai te colocar na escola. Porque ele sabe a importância, o papel que ele tem como o pai de família, a mãe de família, de desenvolver a sua parte espiritual. Essas partes, então, passam também para o trabalho da vontade. Né? A família vai permitir que a criança, por exemplo, do lado da vontade dela, ganha ou deve adquirir virtudes. Então, vou falar, isso não se faça. Você vai dar coisas a fazer, por exemplo, coisas a proibir. Isso significa que você vai iniciar a formar uma certa virtudes. A família cultiva virtudes para a criança, para o ser humano. A família permite isso. Vai permitir a cultivar virtudes. E por isso, às vezes, só para a educação, podemos fazer a distinção das famílias, só para a educação. Não, aquela família, as pessoas lá são um pouco mais educadas. Aquela família, não, ali são pessoas bem formadas. Isso, às vezes, quando o tempo de, se você lembra, esses matrimônios, às vezes, casamentos que são arranjados. Porque eu quero que meu filho casa com tal, porque a família tal e a família assim. Por causa disso. Então, a família é como responsável dessa aprendizagem. Ela é como o lugar onde a criança aprende a desenvolver as capacidades espirituais. E também toda a parte psicológica também funciona, esse lado espiritual, o psique. O psique da criança é formado pela família. Essa maneira que a família vai permitir que se forma a psicologia, o lado psicológico da criança. Como dizer isso? Nas tradições culturais mais, quer dizer, primitiva, não é primitiva no sentido negativo, no sentido de primeiro, isso se vê muito com os ritos da iniciação. O papel dos ritos da iniciação nessas culturas que se
Gente, Padre Patrick caiu. Alô? Bom, a internet caiu, não sei o que aconteça. Sônia caiu, pai. Não estou ocupado. Então, pequeno problema técnico da internet que caiu. Vamos continuar a trabalhar. Então, a família é a pessoa espiritual. É isso eu falava dos ritos tradicionais, né? Nos povos mais tradicionais ainda, de tribos, por exemplo, o lado da tribos indígenas, africanas, tribos ainda lá na Austrália, na Papuasia, todos esses tribos funcionam assim, com essa parte de desenvolvimento do lado espiritual. A educação deles passa para esses ritos que vão como dar um ritmo ao crescimento espiritual da vida deles, como membro da família deles. Então, para a pessoa espiritual, o desenvolvimento da pessoa espiritual, o desenvolvimento vai permitir que a criança vai iniciar a se socializar. Por exemplo, a questão da linguagem. O fato da criança de falar vai permitir uma sorte de criança se socializar. Isso passa pelo viés da parte espiritual. Então, a família vai também como criar, como formar a pessoa política. Política no sentido que estamos trabalhando, no sentido aristotélico, que é, primeiro, uma pessoa que vive a realidade de uma vida comum. Então, como a família participa na construção da pessoa política? Para uma boa compreensão, bom, a política já explicou o que é, significa, de um lado, ético, da maneira de viver juntos, na política se pode falar assim, e a maneira que nós administramos nossas relações interpessoais. É nesse sentido que Aristóteles, enquanto vida, chama a política como a vida juntos, a vida organizacional. É por isso que ele vai sair, vai falar que e a família que é como a primeira a célula política de uma vida. Essa célula política que é a família vai permitir que a família, o ser humano nascendo, vivendo na família, vai crescer na dimensão política da vida comum, da vida com os outros.
A família como meio e lugar de vida e de crescimento do ser humano é também o primeiro lugar de socialização. Antes de sair da casa para a igreja, por exemplo, ou de sair da casa para a escola, ou de sair da casa para visitar, a primeira socialização se faça dentro de casa. E a primeira sociedade que temos como que encontramos e se faz dentro de casa. A importância, por exemplo, dentro de casa, de permitir às crianças de falar, de expressar-se, de lidar com as outras pessoas da família, de se permitir que eles cresçam nessa parte de socialização. A família é o meio de socialização, o primeiro meio de socialização. Mesmo se essa socialização ainda é limitada só às relações muito afetivas do irmão, da irmã, de pai e mãe, mesmo isso, a família vai permitir já essas bases do que é o político. A administração de uma vida familiar é muito interessante, porque vai permitir que nós entendamos o que é a sociedade. De um certo lado, sobretudo do lado da vida comum. Vou dar um exemplo. Se eu respeito na minha casa o bem do outro, o espaço do outro, a capacidade do outro de falar antes de eu deixar de falar, isso também vai se refletir mais tarde na vida social, na minha vida na escola, na vida na igreja, na comunidade que eu frequento. Isso vai se refletir, porque a casa vai me dar como bases destas dimensões políticas, né, ou me formar. Esse local que é a família, ele é objetivo no sentido que é verdade, tem relações entre as pessoas. A criança vai descobrindo as riquezas dos papéis assumidos por cada membro, cada geração, mesmo se essas últimas não dependem sempre dos laços sanguíneos. A família, de maneira particular, no seu caráter relacional, sendo a base da sociedade, tem a capacidade de criar e de construir, de formar a pessoa social, o ser humano. Mas, além do relacional, a família tem no seu seio costume, tradições, normas, leis e regras que regem essas relações. Você entende? Antes de respeitar a lei civil, temos uma lei familiar. Mesmo se ela não é formalizada, temos costumes, temos maneiras de funcionar. Por exemplo, falar respeitar o outro. Esse respeitar o outro, antes que a criança aprenda a fazer isso na sociedade ou na cidade, primeiramente, isso se realiza em casa. Você entende por que a família, quando fala que é base da sociedade, é em todos os sentidos? É interessante, porque na família, justamente, como a lei não são formais, a maneira de respeitar as leis, costumes e tradições se faz de maneira natural. Essa maneira natural deve também nos ajudar do lado da nossa civilidade, da nossa vida social. Não dá para roubar o outro, por exemplo. Não dá, na família não se aprende isso. Não dá para não se xingar o outro. Na família não se aprende isso. Normalmente não. Então, você entende que se minha base social familiar é boa, ela também vai ter um impacto particular na vida social, na vida da sociedade, por causa disso. O âmbito familiar participa concretamente na edificação da pessoa, no seu comportamento puramente ético e, num segundo momento, psicológico. Isso é assim a família. A família, no seu processo de socialização,
forma de maneira simultânea a pessoa social, a pessoa ética e mesmo o caráter psicológico. Porque são as relações, os laços que existem dentro da família. Vou tomar um exemplo, algo de muito simples. A criança que vai iniciar a ter medo do pai, aquele medo que o pai vai punir, o pai vai chicotear, o pai vai proibir. Esse medo forma a subjetividade da criança, vai formar a vida mais tarde da criança, ou às vezes os medos deles podem ter saído dos medos familiares. A criança que vive de violência dentro da família, na sociedade, pode repetir a violência. Então, você entende a importância de cuidar esse lado ali da família, esse lado de formação familiar. A família é a primeira escola, e a primeira a sociedade, é o primeiro país, é o primeiro vilarejo, é o primeiro a sala de aula, é a primeira igreja. A família é básica, ela é fundamental, porque ela coloca as coisas no lugar. É por isso que a educação familiar é capital para as outras educações se colocar. Isso faz parte desse cuidado. E além do agir moral que aprendemos da família, o agir político que aprendemos da família, temos um agir também do trabalho. Uma criança que na família não fazia nada, imagine como na sociedade ele vai procurar um trabalho. Não, se receber tudo na mão, como vai fazer? Então, não vai ter muita disposição para trabalhar, porque a cultura familiar dele não foi assim. A cultura familiar foi de dormir no sofá, de ficar o tempo todo sem fazer nada, ou na televisão, ou no zap, não sei. Se nós cultivamos a criança assim, a mais tarde na sociedade, será já tarde. Ou será já tarde. Então, é bom que a família, a criança já na família se forma ao trabalho, ao compromisso laboral, ao compromisso de dar o resultado se forma na família. Na minha família, eu vou aprender a estudar, vou aprender a trabalhar concretamente, vou aprender a ganhar minha vida. Isso faz dentro da família. Por exemplo, os pais, às vezes, têm esses pequenos métodos que são de verdade, coisas bem colocadas. Por exemplo, olha, você vai fazer isso, você vai ganhar isso. Lhe dar a recompensa ao resultado é uma ajuda do lado da criança. Para ela entrar nesse aspecto de elaborar, de ser responsável. A primeira responsabilidade do lado do trabalho é na família que nós aprendemos. É na família. Uma família onde os pais eram trabalhadores, dedicados, onde aprenderam os meninos dentro de casa a ajudar, a passar, a lavar, ajudar a varrer. Essa pessoa, quando na sociedade, sozinho, ele consegue ficar em pé, ter capacidade de lutar para viver, tem capacidade de fazer que a vida dele funcione. Essa pessoa é como o líder da própria vida. Vai liderar a sua própria vida. E nós sabemos que hoje isso é algo que muitas pessoas não sabem fazer. Como vou administrar, lidar minha própria vida? As pessoas às vezes não sabem. Então, dorme às 3 da manhã e acorda 1 hora da tarde. Isso não é liderança da vida. E esse ritmo, por exemplo, que a família vai colocar de dormir, de acordar, de trabalhar, de voltar e tudo isso, é o ritmo que vai formar a pessoa na vida concreta dela. Então, a família tem esse papel. Vou dar a você aqui uma citação de um professor aí da escola aposentado. Ele é da Espanha. Ele fala assim, ele trabalha muito com os adolescentes, a crise da adolescência e tudo isso.
além do agir moral, há um agir poético. Quando eu falo poético, quer dizer laboral, implicando o aspecto do fazer, da transformação da realidade. Sabe-se, por exemplo, que toda criança no contexto familiar aprende a trabalhar servindo os outros membros da família. É o trabalho doméstico, o trabalho de casa. Esses pequenos afazeres dentro da casa que cabem à criança fazer, preparam o seu futuro como trabalhadores na sociedade. Esse trabalho-serviço, pode-se assim dizer, é início da construção da pessoa econômica. Então, quando nós trabalhamos é para ganhar alguma coisa, sim, é normal. Se eu vou no trabalho, eu tenho um resultado. Isso, a economia já é implicada. É já implicada. Não vou olhar o lado antropológico do trabalho, que o primeiro resultado de um trabalho é si mesmo, porque o trabalho não forma, o trabalho não veste. Para ter a sua roupa, o homem inicia a trabalhar. Para comer, vai iniciar a trabalhar. Não estou olhando esse lado psicológico, antropológico. Estou olhando o teu trabalho só como um emprego que vai permitir que a criança aprenda a administrar o emprego, a procurar emprego, a trabalhar de maneira bem dedicada. Assim sendo, Aristóteles mostra que a vida prática, no sentido de etimológico da palavra practice, implica o aspecto do comportamento, o aspecto ético, o aspecto do trabalho, do fazer, o que significa que o agir poético é ligado à transformação, ao trabalho. O agir dentro de casa é ligado ao trabalho humano. Ele é formador. O trabalho tem uma estrutura de formação humana. Ele ajuda a formar o ser humano. Uma pessoa que trabalhou na vida dela é diferente, tem postura diferente na sociedade. Bom, mas a família desperta também no homem outras necessidades. A família permite de outras necessidades que são imateriais. Por exemplo, a formação da pessoa religiosa. Então, a formação da dimensão religiosa na pessoa, isso se faz na família. Não estou falando de uma religião específica. Estou falando de religião no sentido do religare. Né? Saber que existe uma além. Esse conhecimento do além, esse descoberto do além na vida de um ser humano passa pelo viés da família. A dimensão religiosa do ser humano não está, primeiramente, ligada a uma religião formal. O religioso aqui faz referência ao que os estudiosos da pessoa humana chamam de dimensão da abertura ao ser primeiro. O ser primeiro quer dizer o primeiro dos seres, que nós chamamos, como religiosos católicos, Deus. Acho que o muçulmano chama Allah, outros vão chamar, não sei, do Shun, não sei, essas divindades. Esse facto que a família permite isso é familiar, é a família que é formadora dessa parte ali, dessa dimensão humana. Na verdade, o que a família faz? A família faz suscitar no ser humano a capaz Dei, que já existe, capaz Dei, no sentido que em nós, no ser humano, do lado, estou falando aqui do lado antropológico, está escrita em mim, no ser humano, nostalgia da divindade, nostalgia de Deus. Essas nostalgias vão se expressar de várias maneiras.
você expressa de uma maneira no ser humano, de maneira natural. E essa nostalgia, como saudades que nós sentimos de um ser primeiro, de um ser divino. É assim que existe. A expressão capaz Dei é de Santo Tomás daquilo, na soma de teologia dele. Quando eu falo capaz Dei, quer dizer capacidade inata no ser humano de se aproximar, de descobrir o além. A capacidade do ser humano de descobrir o além, de ter a capacidade de fazer que ele cresce, ele busca sozinho o ser divino. Então, o ser divino que é o ser humano, o ser humano que procura o ser divino, isso se passa primeiro na família. A importância é que a família vai como permitir isto. A família tem que permitir isso de maneira natural. Então, às vezes, de maneira natural, nós vamos nas missas, vamos participar nas celebrações, porque nossos pais nos levaram. E assim que vão despertar isso. Antes de ser uma escolha pessoal da pessoa, do ser familiar da criança, essas capacidades religiosas, primeiro, são do lado da... vem da família. Vem da família. É por isso que, às vezes, na família que não pratica religião nenhuma, às vezes a criança acaba também, a pessoa também acabe não praticar nenhuma religião, não se preocupar disso. Mesmo se nela, existe de maneira latente essa capacidade de ser primeiro, essa capax Dei, como fala Santo Tomás daquilo. O sentido religioso nasce a partir das manifestações manifestação do ser humano, exterior, essa manifestação exterior. E temos várias maneiras que isso se manifesta, essa capacidade religiosa. Essas perguntas que temos, que são já perguntas metafísicas, às vezes que a criança tem. O que é o pai de meu pai, de meu pai, de meu pai, de meu pai? Que o avô de minha avó, de minha avó, de minha avó? Onde vem que nós existimos? A criança se faz, às vezes, essas perguntas. Onde eu venho? A maneira dela de expressar isso. Então, isso é a dimensão, a família vai no colocar a dimensão religiosa do ser humano, mas a família permite que essa dimensão desbrocha. É importantíssimo para a família de trabalhar isso na criança. Às vezes, nossas crianças, já na pequena infância, não praticam nenhuma religião, os pais não rezam em casa, ninguém faz nada nesse lado ali, a criança também vai ficar assim. E, às vezes, mais tarde, temos, uau, como assim ele não tem uma religião? Como assim ele não pratica? Como assim a pessoa não vive de fé por causa disso? Então, a família tem uma certa responsabilidade para esta dimensão da pessoa humana natural. E não é possível que a criança sozinha descubra isso. Então, será importante de permitir que a família permita que a criança desenvolva essa parte espiritual dela, da pessoa humana. E a família ajuda nisso. Então, acabamos de ver, então, de maneira rápida, assim, bem sucinta, que a família é o lugar que vai permitir que
o ser humano desenvolva as dimensões pessoais dele. A família é, então, como um terreno, como lugar de cultivar a dimensão, cultivar a humanidade. A família cultiva a humanidade. É o jardim onde vai crescer as plantas, a planta da humanidade. A família funciona assim. É importantíssimo no jardim de cuidar, de colocar adubo, de colocar água, de permitir que o sol toque. Tudo isso é uma certa arte que a família deve desenvolver no processo educativo básico. O processo educativo básico, quer dizer, a vezes, educação de base, vem da família. E esse processo quer dizer, primeiro, é o que vai como arquitetar toda a estrutura educativa, toda a estrutura do ser humano. Essa parte ali que é fundamental, precisa dela para que a estrutura humana fique em pé. E para que a estrutura humana fique em pé, a família é básica. A família é básica. A importância de cuidar disso. Família, todo mundo sabe, já falamos, relacional. Quer dizer, pessoas morando juntos, tendo laços, tendo vida comum, se respeitando nessa vida comum. Isso que faz que a pessoa vai ficar em pé. Quer dizer, a pessoa vai ter como uma coluna vertebral. Não é uma pessoa só que a vida é pesada, a vida... Não. Tudo isso, a família não só condiciona. A família não só condiciona. A família trabalha para que isso aconteça. A família tem meios para que isso aconteça. A família permite que isso aconteça. Senão, o ser humano não vai ir até o desenvolvimento pleno dele. Porque a pessoa humana é uma construção. Somos homens, sim, mas como pessoa, vamos nos construir uma certa construção, dependendo da família, dependendo mais tarde das relações que eu vou ter na escola, na igreja, na rua, no meu trabalho. Tudo isso vai construindo a pessoa humana. Então, a pessoa humana é um produto do trabalho, um certo trabalho. Trabalho da pessoa, sim, mas inicialmente as bases são colocadas pela família. São colocadas pela família. Então, a família é como básica nesse sentido. Ela como é a base nesse sentido. Então, gente, é já 10:02, então vamos parar essa aula aqui. Encontro vocês sábado que vem para continuar a trabalhar esse meio familiar, que é o meio de criação, que é o meio de desenvolvimento da pessoa, que tem esse papel primeiro na sociedade de não só colocar as pessoas no mundo, não só permitir a existência da pessoa, de uma certa, para assim, maneira, existência social, mas que tem mais um papel que é o cuidado da educação, da formação da pessoa humana, de maneira básica. Então, vamos todos trabalhar e continuar a pensar, continuar a permitir que a família seja este meio de vida. Vai permitir isso, que o ser humano vai desbrochar. Porque, às vezes, muitas pessoas ainda não desbrocharam. Às vezes, porque a família não ajudou muito. Então, eu desejo para você uma boa final de semana e perdão ainda por todas as problemas técnicos, a queda da internet aqui e o acesso que não foi muito fácil para entrar assim. Então, desejo para você uma boa fim de semana e até sábado que vem, se Deus quiser. Tchau, Até, tchau. padre. O senhor pegou a chamada, padre? Não, você pode pegar. Vinha cá, Luiz Felipe é quem? É Rúbia, porque eu não sou muda. Rubi. É Rúbia. Rúbia. Bom dia, bagunça padre. Desculpa Deus abençoe. atrasadona hoje, viu? Deixa eu só pegar a chamada aqui.
Tereza. Pronto, já peguei. Ah, obrigada. Então, gente, bom trabalho, bons estudos. Eu sempre falo, é muito importante refletir para se agitar. Isso é o princípio da filosofia. Ver sua imagem e se agitar para viver melhor. Eu preciso pensar sobre o meu viver para melhorar ele. Então, tchau, tchau. Tchau.